Então vamos a mais um vídeo sobre os crimes e delitos cometidos contra a pessoa idosa estabelecidos no Estatuto do Idoso como uma proposta de ação para o mês de junho, que é o mês de conscientização da violência contra a pessoa idosa, onde no dia 15 a gente tem o Dia Mundial dessa conscientização promovido pela ONU. No Estatuto do Idoso, a gente tem no artigo 106 o seguinte crime: induzir pessoa idosa sem discernimento de seus atos a outorgar procuração para fins de administração de bens ou deles dispor livremente, pena de reclusão de 2 a 4 anos. Aqui eu chamo a atenção para uma questão: induzir a pessoa sem discernimento, para outorgar uma procuração, né? Então, a gente já falou aqui do idoso que outorga uma procuração através de chantagem, ou por algum meio de que a família faça uma pressão emocional, psicológica de alguma forma, ou quando ele se sente obrigado a fazer isso por uma questão de organização familiar, ou porque o filho está precisando, enfim, ou porque ele não consegue mais caminhar, quando ele acha, né, ele é induzido a achar que fazer uma procuração é a melhor saída. Aqui é um pouquinho diferente, é quando o idoso não sabe o que está fazendo. Acontece, principalmente nos casos de idosos em que têm doenças que impactam no seu discernimento, como o Alzheimer, né, ou outras demências, que vão evoluindo aos poucos, né? A pessoa não acorda simplesmente no grau máximo do Alzheimer. Então, às vezes até por uma questão de preconceito, a família não quer interditar o idoso. Ai, meu pai não merece ser interditado. Ai, ele não aceitaria. Que temeridade, né? Interditar o meu pai, então eu vou fazer uma procuração. Aí eu vou ensinar o ladrão aqui a roubar, né? Mas enfim. Todo idoso tem um período do dia em que ele fica um pouco mais lúcido, quando ele tem os casos de demência inicial. Geralmente é de manhã. Quando acorda, né? Ele acorda e aí ele tem alguma noção de onde está. Com o passar do dia ele vai ficando mais confuso. Eu não sou médica, mas eu acredito que seja pela quantidade de estímulos que ele recebe durante o dia, né? Pessoas, televisão, conversa, ambiente, enfim. E aí ele vai ficando mais confuso. O que as famílias fazem? Elas pedem para o cartório providenciar a procuração e levam o idoso nesse momento para fazer a assinatura da procuração. Às vezes o idoso sabe naquele momento que está fazendo e depois esquece. E às vezes ele não faz ideia do que está fazendo. Quando isso é feito e a família usa de forma adequada a procuração, eu até não consigo enquadrar aqui em todos os quesitos para que seja um crime. É claro que é um crime você induzir uma pessoa que não sabe o que está fazendo a assinar um documento. Mas quando esse documento é utilizado em favor da pessoa idosa, muito que bem, a gente até pode entender a situação familiar. Agora, quando alguém pega esse idoso e leva esse idoso até um cartório para outorgar uma procuração, esse idoso não sabe o que está acontecendo e daqui a pouco o idoso não tem mais patrimônio, não tem mais dinheiro na conta, a conta virou uma conta conjunta, ele já não consegue mais, né, no momento em que precisa, não se tem mais patrimônio porque aquela procuração foi usada de maneira indevida, a gente está aqui diante desse crime do artigo 106, certo? Várias vezes essa procuração é outorgada, e isso é uma coisa que eu também vejo muito no meu dia a dia. Essa procuração é outorgada para um membro da família ou para alguém das relações do idoso que tem acesso ao idoso. Então, que eu friso muito aqui, eu não estou falando da categoria, mas existem pessoas que se valem da relação de cuidado para cometer esses crimes, tá? Então, muitas vezes essa procuração é outorgada sem conhecimento do restante da família. Quem é que pode cancelar uma procuração? A própria pessoa que assinou a procuração. Quando o idoso
outorga uma procuração a alguém e o cartório entende que ele estava lúcido, veja bem, isso é uma análise de cartório, né? O cartório entende que ele estava lúcido, que aquela procuração é válida e a família agora quer levantar, né, quer suspender esses poderes outorgados, não necessariamente o cartório vai fazer isso sem a própria expressão de vontade de quem outorgou. Então, a família vai ter que procurar, se esse idoso não tem mais condições de expressar sua vontade de maneira adequada, não entende o que está acontecendo mais, a família vai ter que procurar a via judicial. E aí também vai começar um processo de interdição, tá? Muitas vezes, de novo, se outorga a procuração, se faz algumas organizações aí do dia a dia para levar o idoso a assinar a procuração, porque a família não quer interditar o idoso. E não é que não quer interditar porque acha que o idoso pode recuperar a saúde ou acha que aquele ali seria um meio de violência contra o idoso. É por preconceito mesmo com relação a esse instituto da interdição e até por um respeito bastante grande com relação à memória daquele idoso. Mas o meu pai sempre foi tão autônomo, ele sempre foi tão dono de si mesmo, a minha mãe sempre fez tudo por ela nunca dependeu de ninguém e aí agora eu vou interditar? Pois é. Se a gente não faz isso, né, a gente começa a correr riscos, o idoso começa a correr riscos. É sempre bom conversar com o idoso sobre essas questões, mesmo quando ele está aí no início de demência, onde ele varia entre momentos de lucidez e momentos de não lucidez. Ficar atento com relação ao patrimônio e, se for o caso, buscar os cartórios mais próximos e solicitar essa pesquisa, se existe uma procuração outorgada por determinada pessoa. Pesquisa é pública, e aí você pode pedir para verificar o que está acontecendo. Nunca deixe que o idoso crie vínculos de cuidado somente com uma pessoa, porque esse vínculo de cuidado vai se refletir numa relação de extrema confiança, e pode acontecer bastante coisa, desde a retenção do cartão magnético até a outorga de procuração quando o idoso é lúcido, doação de bens, estabelecimento de relacionamento em união estável, pode acontecer bastante coisa. Então, nunca deixe alguém cuidando do idoso ou da idosa como única pessoa. É sempre bom ter mais gente de olho, acompanhando, estando presente para verificar o que acontece. Esse crime em si é quando a gente induz uma pessoa sem discernimento a assinar uma procuração, certo? E também, como eu falei no vídeo sobre a retenção do cartão magnético, isso pode ter efeitos devastadores. Aqui não na saúde mental do idoso, porque muitas vezes ele já não vai nem entender o que está acontecendo, mas na relação familiar, né, de todos aqueles que estão no entorno do idoso, em detrimento daquele que fez a procuração, ou ainda um efeito bastante negativo com relação ao patrimônio do idoso, certo? A gente vai mantendo a conversa aí durante o mês de junho com relação à violência contra a pessoa idosa, um pouco ainda sobre os crimes estabelecidos no Estatuto do Idoso e depois a gente vem com outras reflexões, tá bem? Até uma próxima!